eu quero colocar para vocês que o Irã alertou hoje possíveis ações preventivas por parte de suas forças contra Israel, em função do que o ministro de Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir Abdollahian, declarou que seriam condições absolutamente inaceitáveis do que está sendo praticado em Gaza, e ele alertou sobre o risco de que uma operação terrestre de Israel em Gaza pudesse desencadear ações preventivas por parte do Irã e de seus aliados. Mas se isso fosse pouco, o embaixador do Irã no Líbano disse o seguinte: se a matança e a destruição em Gaza continuarem, nós vamos agir sem aviso prévio. Vou repetir, o embaixador do Irã no Líbano disse que se a matança e a destruição em Gaza continuarem, o Irã pode agir sem aviso prévio. O que eu quero colocar para vocês nesse momento é que a resposta dos Estados Unidos também não tardou. A resposta dos Estados Unidos é o envio de 2.000 forças especiais, 2.000 forças especiais dos Estados Unidos, de deslocamento rápido para a costa próxima a Gaza. Então, com as notícias de ontem, inclusive de deslocamento de aviões de ataque ao solo A-10, eu disse, não são aviões para atacar o Irã, mas são aviões eventualmente para participar de um conflito, quer em Gaza, quer mais provavelmente nas fronteiras ao norte, na fronteira com o Líbano e na fronteira com a Síria. A situação está rapidamente escalando. Por coincidência, tanto fontes aqui no Brasil como fontes no exterior pediram que nós ficássemos muito atentos nas próximas horas em função desse deslocamento de tropas dos Estados Unidos. São tropas de operação especial, pelo menos 2.000 soldados do que seria a nata do exército dos Estados Unidos, se deslocando para a região ali próxima a Gaza, próxima à fronteira entre Israel, os limites entre Israel e a faixa de Gaza no Mediterrâneo. O Irã dizendo que pode agir sem aviso prévio. A fronteira norte, tudo que a gente falou ontem, gente, é uma situação, são os desdobramentos que eu estou retratando aqui agora. O Irã dizendo que pode agir sem aviso prévio, a fronteira norte com a situação se deteriorando. O Hezbollah divulgou vídeo hoje, por exemplo, da destruição de um Merkavá israelense. Os israelenses também atacaram objetivos do Hezbollah. Essa situação na fronteira norte, que é uma situação que não é de guerra total, mas é uma situação praticamente de guerra hoje, não é? Então, eu quero dizer para vocês que, no momento que a gente está vivendo, por coincidência, por incrível que possa parecer, tanto fontes aqui no Brasil, que estão ligadas e vinculadas de alguma forma ao entendimento, às partes, à cobertura, como fontes também no exterior, nos pediram para que nas próximas horas nós ficássemos muito atentos. Havia, no começo da manhã, alguns sinais de que operações terrestres israelenses pudessem acontecer em relação a Gaza. O que houve durante o dia foi uma correria, no sentido de que intermediários como os Emirados Árabes Unidos, a Jordânia ou o Catar estariam muito ligados aí na questão da, vamos dizer assim, vamos trocar na linguagem popular, levando recados para as partes, né, servindo como intermediários, que os Estados Unidos teriam alertado firmemente os iranianos que estariam dispostos a entrar no conflito em um caso de uma escalada. E os iranianos também levando a mensagem aos israelenses e aos Estados Unidos que uma operação terrestre em massa contra Gaza poderia desencadear uma reação militar material do Hezbollah e dos iranianos. E hoje eu vi muitas coisas que sugeriram que isso pode estar além da retórica. Na Síria, eu conversei com uma fonte na Síria para confirmar a informação de fontes abertas a respeito do teste das sirenes em Rama, em Homs, em Damasco, em Alepo. E se tiver alguém algum brasileiro que esteja nos acompanhando ou alguém que domine a língua portuguesa que nos acompanhe da Síria vai poder corroborar a informação. A Síria testou as sirenes na maior parte de suas grandes cidades hoje. A Síria está, a partir dos seus meios estatais, começando a orientar a população no sentido da possibilidade de que ataques militares maiores,
atinjam seu território. Então está testando as suas defesas. Hoje houve treinamento em algumas regiões das defesas aéreas, houve treinamento da defesa civil. Isso é muito forte em relação ao indicativo na Síria, tá? Os Estados Unidos estão deslocando 2.000 tropas para a costa de Gaza, próxima à fronteira entre Israel e Gaza. Então, de manhã havia um rumor muito forte da possível intervenção terrestre de Israel em Gaza, ainda hoje, né? Agora, nós já estamos falando da terça-feira, na madrugada de terça-feira, na região, são 6 horas de fuso horário, lá 6 horas a mais. E me parece que recados trocados por canais diplomáticos podem estar atrasando o início dessa operação, e não a chuva, a condição climática ou algo nesse sentido. Me parece, pelo que eu quero crer, pelo que eu pude entender até aqui, que o risco de um confronto entre os Estados Unidos e o Irã é real, é material. É real, é material e é muito presente. Me parece que a gente está muito próximo disso. Porque os ataques israelenses hoje contra Gaza foram os mais fortes desde o dia 7, quando começaram essas hostilidades com a invasão do território israelense. Certamente os mais fortes, principalmente contra a região norte. Né? Esse hospital de Al-Shifa, quando anoiteceu em Gaza, ele estava o tempo todo, os flares da aviação de guerra israelense, iluminando ali o entorno do Al-Shifa, cujo pedido israelense, ou a ordem israelense para evacuação, já foi dada há cerca de aproximadamente 48 horas.